Moedas, o melhor lugar para você comprar e vender suas Tibia Coins com rapidez e segurança. Utilizando o link da descrição, você fortalece demais o canal. Saudações Tibiano! Conheça uma nova forma de jogar Tibia. Venha para o Talion Aura Não PVP, o novo servidor da equipe do Tibia BR, que veio para te surpreender. Embarque nessa aventura épica, com uma gameplay facilitada para maximizar sua diversão. Com diversos acessos liberados, uma equipe profissional, taxas de XP elevadas e muito mais. E para você que busca um desafio ainda maior, aventure-se no Talion Sun. Crie agora sua conta. Quem diria que um dia eu ia trazer os tubalê aqui pra gente no canal, hein? Falar pra vocês aqui de antemão, a huntzinha ela tá bacana, tá gostosinha, ela tá bem melhor comparado ao que um dia esses bichos aqui foi no Tibão, tá? Pra quem não tá ligado aí, rapaz, esses bichos quando foi lançado aí, a CIP nos últimos tempos aí, ela tava já dando uma atenção nesse bichinho, tava tentando deixar ele um pouquinho mais viável. Esses bichos aqui, cara, ele dava muito debuff de skill, tipo assim, você dava um ultito tempo, você tinha que ficar dando ultito tempo todo turno, porque toda hora eles tiravam os seus skills. Era um bicho bem chato. Além disso, dava um manadrem absurdo, fica invisível, não parava de se curar. Pra quem, por exemplo, já chegou a caçar aqui no DP norte de Rochamu, na parte ali da Upper, de vez em quando costuma dar a invasão aí dos tuba-baleia, tá? Eu falo tuba-baleia porque, cara, concordem comigo aí. Eu não sei se esse bicho é um tubarão, se é uma baleia, então aí eu emendei a palavra aí e apelidei de tuba-baleia, tá? Mas quem já pegou essa invasão aí da Upper, cara, sabe como que era sinistra esses bichos. E poxa, hoje eu já enxergo que se você pegar essa invasão ali no norte da Upper, eu ficaria até feliz em matar, porque ia alavancar bem a XP e alavancar bem o Profit, coisa que antigamente, meu amigo, era um inferno. Era tipo assim, se acontecesse isso ali na sua hunt, era melhor você deixar os bichos tudo parado lá e procurar outro lugar pra caçar, porque o negócio era meio punk, bem chato mesmo. Ainda assim, com esses últimos buffs que a Cipsoft deu aí pra gente na última terça, né, pra quem ainda não tá ligado, ela reduziu bastante essa questão do Mana Drain, reduziu também a questão dos debuff de skill. Um dos bichos aí, eu acho que é o Terror Sleep, ele não corre mais na red, então pra quem é mage, pra quem é RP, se tiver a Fatal Hold, só coloca a Fatal Hold em uma dos bichos, acaba ficando um pouquinho mais propício pra todas as vocações caçarem aqui. O que é excelente, eu acho que sim, a Cipsoft tem que arrumar esses resps que são um pouquinho ruinzinhos mesmo, porque o respawn já tá ali, ela só tem que saber modelar e controlar ali de uma forma que fique universal e minimamente decente para todo mundo. Hoje eu considero que esse respawn super caçável, dá para você tirar aí uma graninha boa com uma XP bacana também, até porque a faixa de level que é proposto esse resp é na turminha ali do level 600, 500 mais ou menos que eu julgaria. 600 mais se você fosse Word já tiver uma Saguni Razor, fica perfeito esse respawn. 500 mais ali, um carinha de club vindo com a Soul Mimer, ou um de Axe vindo com Soul Eater. O melhor elemento nessa hunt acaba sendo o Energy, é o que vai performar melhor, eles têm um pouquinho de sensibilidade a Energy, mas Gelo também consegue performar, não vai ser da maneira, mas consegue se virar bem aqui também. Se eu fosse dar algum ponto de melhora a mais nessa hunt, eu acho que o principal ponto é a densidade de bichos. Se a CIP ela mexer na densidade de bichos desse respawn e colocar principalmente mais Terror Sleeps, pra pelo menos em algumas boxes a gente sempre ficar matando de box em box, ter 8 bichos ali, 8, 10 bichos, já seria bem bacana, porque ia aumentar consecutivamente um pouquinho a dificuldade da hunt e consecutivamente tendo mais bichos na hunt, a gente ia dropar mais loot e ia fazer mais XP por hora também. Eu indicaria colocar mais Terror Sleep, porque ele é a criatura que bate mais no respawn, é a criatura que a gente demora mais para fazer o bestiário, já que tem que matar 2.500 dele e 1.000 apenas do Feather Sleep, e além disso também é a criatura que dá mais XP e que tem um loot melhorzinho aqui. Então eu acho que se ela aumentar somente as densidades dos bichos, esse respawn aqui ele já fica muito caçável, mas muito caçável mesmo. É um respawn que, poxa, com certeza eu caçaria aqui mais vezes, porque um dos problemas aí que eu acabei sentindo é que, cara, perde muito tempo kitando os bichos pra formar algumas boxes. Isso quando a gente consegue formar aquela box redondinha com os 8 bichos em volta da gente. Outra alternativa também talvez seria um buff no Feather Sleep, um buff
buff no loot, principalmente, para ficar ali talvez semelhante ao do Terror Sleep, mas isso eu chutaria apenas como um plus. Eu acho que o problema aqui, a solução do problema é densidade de bichos. Eu acho que também não pode buffar muito essa hunt, porque ela é uma hunt, é fácil, pelo menos na minha faixa de level é bem fácil, mas acredito que para levels mais baixos não apresenta muito risco. Acho que consegue caçar sim com uma certa tranquilidade. E aí se você acaba aumentando a densidade dos bichos e buffa ainda mais algum desses bichos, talvez pode gerar aí alguma desproporcionalidade, e aí vocês já sabem, né? Se eu fosse comparar essa hunt com outras, cara, a gente pegar por exemplo aí carnes sylvans, eu acho os tubalê bem melhores aqui que as carnes sylvans, visto que as carnes sylvans a gente vai ter aí um profit bem semelhante, mas a XP vai ser bem pior. Então pra turminha aí que, por exemplo, gosta de caçar carne sylvan, acredito que o tubalê esteja bem melhor, inclusive, que as carnes sylvans. A gente pode comparar com Deathling também, um Deads de Oramonde. Um Deads de Oramonde, eu acho que seria o cenário ideal, porque as duas hunts são bem semelhantes, visto que lá também tem um debuff de skill da Fury, aqui também tem um pouquinho de debuff de skill. Então eu acho que se a gente pegar e fazer o comparativo dessas hunts, a gente consegue perceber que sim, realmente é uma hunt voltada ali pro level 500 e 600 mais, e a gente consegue perceber também que, poxa, quem diria que os Tubalê um dia se tornaria uma hunt aí caçável. Já sobre o tempo de bestiário, Terror Sleep, para a quantidade de criaturas que eu tô matando por hora, vai demorar cerca aí de 5 horas e vai proporcionar pra gente 50 pontos de charme. Já o Fervor Sleep, como a gente precisa só matar 1000 deles, vai demorar cerca aí de 3 horas e vai proporcionar pra gente 25 pontos de charmes. Um outro ponto muito interessante aqui também é que, cara, se uma criatura desse respawn tiver boostada, aí com certeza, principalmente se o Terror Sleep for a criatura boostada do dia. Eu no meu char aí, se por exemplo o Terror Sleep ele boost e eu estou com os charmes tudo bonitinho, com certeza aí 2kk e meio mais, até 3kk por hora eu ia conseguir fazer aí nesse respawn. Fora a XP que alavancar bastante também. E por que que precisaria ser o Terror Sleep? Porque ele é o que tem em maior quantidade no resp, ele é o que dá mais XP e mais loot, ou seja, ele é a criatura aqui boa do respawn mesmo. Os lootzinhos que eles dropam aí, dropa bastante Giant Sword, Blue Robe, Knight Armor, várias pedrinhas também, poções. Então assim, o loot da criatura é bacana. Se você pegar e analisar de fato, é um lootzinho bacana que tem um certo potencial a ser explorado aí. Se você vir caçar aqui por volta do level que eu recomendei, recomendo você usar aí uma proteção de elemento Dark na peita, mesmo se a sua intenção só é fechar o bestiário mesmo, recomendo essa proteção. O único cuidado da hunt que eu indicaria para vocês é referente ao debuff de skills, então tem que ficar ligeiro ali para ficar renovando um tito tempo e você não ficar batendo fofo ali nos bichos. Por acaso você gostou do respawn de fato e queira ficar aqui por mais tempo, uma prezinha aí no Terror Sleep acaba sendo, ó, melzinho na chupeta. Como eu disse, é o que mais tem no respawn, ele tendo mais no respawn, as preys acabam que se escala bastante nele. Agora, se você já tem um bestiário ou já liberou o bestiário e quer ficar aqui por mais tempo, recomendaria você usar uma Low Blow e uma Void Inversion no Terror Sleep e uma Savage Blow com uma Fatal Hold, por exemplo, no Fervor Sleep, se você não gosta muito de usar o Exeta ou é algum mago ou um RP. Também poderia utilizar aí uma Vampiric Embrace ou uma Void Skull sem problema algum. Eu particularmente prefiro até uma Vampiric Embrace ou uma Void Skull no lugar dessa Fatal Hold aí. Sobre quest também, um ponto muito interessante aqui que não precisa de quest nenhuma, então aí você tá no DP de Roxamun, é só seguir o caminho que eu fiz aí no começo do vídeo, você consegue acessar aqui sem muita dor de cabeça. A roda de habilidades que eu utilizei aí foi Eshori mais 1 com combate 2, o Eshorigram boostado na roda, mais uma gema de dano base aí do Eshorigram, proporcionando pra gente ao todo 17,5% a mais de dano no Eshorigram. E além disso também a gente tá com o Ampcore level 1, que não dá pra ficar sem, fazendo a gente acelerar bastante a hunt. Um outro ponto que eu queria passar pra vocês aqui é que eu tenho esse hábito de ficar swapando do Arven Ring, mas não precisa aqui nesse respawn, tá, molecada? Os bichos não tem o efeito de deixar bêbado, não tem o efeito de drunk, então você pode ficar aí com o seu ring principal full time no dedo que não vai ter problema nenhum, demorou? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal. Tentei trazer o mais rápido de como tá esse resp atualmente aí no Tibão, então se você conseguir apoiar aí com like a sua inscrição, já fortalece demais. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, se quiser apoiar o canal aí de uma forma um pouquinho mais direta, tem um Seja Membro. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e é nóis!